Porca gorda! Foi isso que eu ouvi. No meio do salão, com 300 pessoas assistindo, meu genro olhou para minha filha e disse isso. Alto, claro, porca gorda. E depois riu. Os amigos dele riram também. Minha filha ficou branca, completamente paralisada, segurando o buquê nas mãos como se fosse a única coisa que ainda a mantinha de pé. E eu, sentado ali na mesa principal, de terno alugado e gravata apertada no pescoço, senti algo se acender dentro de mim. Não era raiva, era pior. Era a certeza de que eu ia ter que fazer alguma coisa. Meu nome é Valdir, tenho 71 anos. Nasci em Presidente Prudente, lá no interior de São Paulo, numa casa simples de 3 cômodos onde meu pai criava galinha no quintal e minha mãe costurava para fora. Vim para a capital aos 25 anos com uma mala de roupa e o endereço de uma oficina mecânica anotado num papel amassado. Passei 40 anos da minha vida com as mãos sujas de graxa, desmontando motor, trocando peça, consertando o que os outros quebravam. Construí minha oficina do zero. Não foi fácil, mas foi honesto. E foi essa oficina que sustentou minha família, que pagou escola particular para minha filha, que colocou comida na mesa todos os dias. Hoje sou aposentado, mas ainda entendo de gente. Aprendi a identificar peça falsa só de bater o olho. Antes de continuar essa história, quero pedir uma coisa para você que está me ouvindo agora. Se inscreve nesse canal aqui, o Café com Vovô, porque todo dia tem uma história diferente sendo contada. Comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo isso. E se essa história tocar teu coração de alguma forma, compartilha com alguém. Às vezes a gente precisa ouvir que não está sozinho nessas situações. Às vezes a gente precisa saber que existe justiça. Então fica comigo até o final, porque o que aconteceu naquele casamento, bom, você vai querer ouvir. O casamento da Beatriz foi num buffet chique, ali na zona sul de São Paulo, num desses lugares que tem jardim, fonte de água, lustres enormes pendurados no teto. 300 convidados. Tudo do bom e do melhor. Minha filha sempre quis casar assim, sabe? Desde pequena ela sonhava com vestido de princesa, com festa grande, com aquele momento onde todo mundo olha para a noiva e acha ela a mulher mais bonita do mundo. E ela estava bonita. Minha Beatriz estava linda naquele dia. Vestido branco, bordado à mão, véu comprido, os olhos brilhando. Feliz. Pelo menos era o que eu queria acreditar. O Rodrigo, meu genro, entrou no braço dela sorrindo para todo mundo, acenando, jogando charme. Ele sempre foi assim. Bonito, bem vestido, dente clareado, cabelo com gel. Aquele tipo de homem que sabe exatamente o que falar para cada pessoa. Trabalha como consultor financeiro. Ou pelo menos é isso que ele diz. Eu nunca vi consulta nenhuma. Nunca vi cliente nenhum. Mas vi ele dirigindo carro importado, usando relógio caro, frequentando o restaurante onde o prato custa mais que minha conta de luz. No começo eu pensei, talvez o rapaz seja bom no que faz. Talvez eu que sou velho e desconfiado demais. Minha filha estava feliz. Ela sorria quando falava dele. Dizia que ele era atencioso, que levava ela para jantar, que planejava o futuro dos dois. E eu, como pai, queria acreditar. Queria que minha menina fosse feliz. Queria que ela tivesse o que eu e a Célia, minha falecida esposa, não conseguimos ter. Tranquilidade, conforto, uma vida sem tanto aperto. A Célia morreu faz 8 anos. Derrame. Foi de repente, sem aviso, sem tempo de se despedir direito. A Beatriz tinha 26 na época. Ficou destroçada. Eu também fiquei. A gente se apoiou um no outro como pôde. Ela assumiu a oficina comigo, porque naquela altura eu já não tinha mais a mesma disposição de antes. E sabe o que minha filha fez? Transformou aquilo. Ela tinha cabeça para negócio. Começou a vender autopeças também. Ampliou, abriu mais 2 lojas. Hoje a empresa é dela. Ela que manda, ela que administra, ela que assina os cheques. E foi aí que o Rodrigo apareceu. 2 anos atrás. Num evento de empresários que a Beatriz foi. Ele se aproximou, puxou conversa, se ofereceu para ajudar com investimentos. Começaram a sair. 3 meses depois, ele já estava morando no apartamento dela. 6 meses depois, pediu ela em casamento. Tudo muito rápido. Rápido demais. Eu avisei. Sentei com a Beatriz, olhei nos olhos dela e falei: filha, esse rapaz não me passa confiança. Ela ficou brava comigo. Disse que eu não queria ver ela feliz. Disse que eu era antiquado, que não entendia o jeito dos jovens de hoje, que o Rodrigo era diferente, era moderno,
Era parceiro. Parceiro. Eu engoli as palavras. Não insisti. Porque quando você insiste demais, acaba afastando quem você quer proteger. Então fiquei quieto, mas não fiquei parado. Comecei a observar. Toda vez que ele vinha na minha casa, eu prestava atenção. No jeito que ele olhava para as coisas. No jeito que ele falava da Beatriz, quando ela não estava perto. No jeito que ele tratava ela quando achava que ninguém estava vendo. E eu vi. Vi ele revirar os olhos quando ela falava. Vi ele interromper ela no meio de uma frase. Vi ele fazer piadinha sobre o peso dela, sobre a roupa dela, sobre a comida que ela comia. Sempre disfarçado de brincadeira. Sempre com aquele sorriso no rosto. A Beatriz não é gorda. Ela é uma mulher normal, saudável, bonita. Mas ela engordou uns quilos no último ano. Talvez pelo estresse do trabalho. Talvez pela ansiedade do casamento. Talvez porque o Rodrigo ficava o tempo todo fazendo ela se sentir feia. Eu via minha filha se pesando toda hora, pulando refeição, recusando sobremesa, se olhando no espelho com aquela cara de quem não gosta do que vê. E eu sabia quem tinha colocado isso na cabeça dela. Mas eu não tinha prova de nada. Não tinha como chegar e falar: olha, filha, teu noivo é um canalha. Porque ele era esperto. Na frente dos outros, ele era perfeito. Chamava ela de meu amor. Segurava a mão dela, postava foto dos dois nas redes sociais com legenda romântica. Todo mundo achava eles o casal ideal. Eu era só o pai chato, desconfiado, que não conseguia aceitar que a filha tinha crescido. Até que um dia, 3 semanas antes do casamento, eu estava na varanda da minha casa tomando café. Eram umas 7 da manhã. Eu moro num sobrado simples ali no bairro mesmo, perto do apartamento da Beatriz. A Andréia, minha vizinha do lado, tem 29 anos. Trabalha com marketing digital, sempre foi educada comigo. A gente se cumprimentava, trocava uma palavra ou outra, nada demais. Naquela manhã, eu vi o Rodrigo saindo da casa dela. Ele estava de boné, óculos escuro, tentando ser discreto. Mas era ele. Eu reconheci a tatuagem no braço, reconheci o tênis importado que ele usava, reconheci até o jeito dele de andar. Ele olhou para os lados, entrou no carro e saiu em disparada. A Andréia fechou a porta rápido demais, e eu fiquei ali, com a xícara de café na mão, sentindo o estômago embrulhar. Naquele momento eu tive certeza. Mas certeza não basta. Eu precisava de prova, porque se eu chegasse na Beatriz só com achismo, ela ia me mandar embora. Ia dizer que eu estava vendo coisa onde não tinha, que eu estava inventando desculpa para separar ela do homem que ela amava. Então eu precisava ser esperto. Precisava ter algo concreto. Esperei 2 dias. Depois fui na casa da Andréia. Toquei a campainha. Ela abriu com cara de sono, de roupão, segurando uma caneca de café. Eu fui direto. Preciso conversar com você sobre o Rodrigo. Ela ficou branca. Tentou fechar a porta, mas eu segurei. Não com força, só com firmeza. Olhei nos olhos dela e falei: eu não sou polícia. Não vou fazer escândalo. Mas eu sou pai. E você vai me ajudar. A Andréia começou a chorar. Disse que não sabia que ele ia casar. Que ele tinha mentido. Tinha dito que estava solteiro. Que estava só resolvendo umas coisas com a ex. Disse que quando descobriu a verdade, tentou terminar. Mas ele insistia. Aparecia na casa dela. Mandava mensagem toda hora. Disse que tinha medo dele. Que ele era controlador. Eu pedi uma coisa para ela. Só uma. Me mostra as conversas. Ela hesitou. Mas no final, pegou o celular e me mostrou. Eram centenas de mensagens. Mensagens que eu não vou repetir aqui palavra por palavra, mas que deixavam claro o tipo de homem que o Rodrigo era. Ele falava da Beatriz com desprezo. Chamava ela de vaca leiteira. Dizia que só estava com ela por causa do dinheiro. Que depois do casamento ia ter acesso à empresa, às contas, a tudo. Que ia aguentar aquela baleia só até conseguir o que queria. Eu li aquilo e senti uma dor no peito que não era do coração. Era da alma. Pedi para Andréia me mandar print de tudo. Ela mandou. No meu celular, que quase não sei usar direito, apareceram dezenas de capturas de tela. Mensagens cruéis, fotos, áudios, tudo ali. Guardei com cuidado. Não mostrei para ninguém. Não falei com a Beatriz. Porque eu sabia que se falasse antes do casamento, ela ia cancelar tudo. Ia entrar em desespero. E o Rodrigo ia inventar alguma desculpa. Ia manipular ela de novo. Eu precisava de um momento onde não tivesse volta. Onde todo mundo visse.
onde não tivesse como ele fugir. E esse momento chegou no dia do casamento. A cerimônia foi bonita. O padre falou sobre amor, sobre respeito, sobre parceria. Eu olhei para o Rodrigo fazendo os votos e pensei, mentiroso. A Beatriz chorou, eu também, mas pelas razões erradas. Depois vieram as fotos, os cumprimentos, aquela correria de festa, até que chegou a hora da recepção. O salão estava lotado, música alta, gente dançando, mesa cheia de comida. Eu sentei na mesa principal ao lado da Beatriz. Ela estava radiante, feliz, conversando com todo mundo, rindo, aproveitando o momento dela. O Rodrigo estava do outro lado, cercado pelos amigos, bebendo champanhe, fazendo piada alta. Foi quando trouxeram o bolo. Um bolo enorme de 4 andares. Todo mundo se reuniu em volta para ver o corte. A Beatriz pegou a faca, o Rodrigo colocou a mão em cima da dela e juntos cortaram o primeiro pedaço. Todo mundo aplaudiu. Foi bonito. Até que alguém do fundo gritou, "Vai comer tudo isso, Bia?" O Rodrigo riu. Alto. E aí, olhando direto para minha filha, na frente de 300 pessoas, ele disse, "Calma, gente. A porca gorda aqui vai comer sozinha mesmo." O salão ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado, onde ninguém sabe se ouviu direito, onde todo mundo fica esperando para ver a reação de alguém. A Beatriz largou a faca. O rosto dela perdeu toda a cor. Os olhos encheram de lágrima, mas ela não deixou cair. Ficou ali, paralisada, segurando o buquê com as 2 mãos. Os amigos do Rodrigo riram. Eles acharam engraçado. Algumas pessoas tentaram disfarçar, forçaram um sorriso sem graça. Outras olharam para o chão. E eu olhei para o meu genro. Ele estava sorrindo, orgulhoso, como se tivesse feito uma grande piada. Foi aí que eu me levantei. Peguei o garfo, bati na taça de vidro. O som ecoou pelo salão inteiro. Todo mundo olhou para mim. E eu disse, "Pessoal, posso falar uma coisa?" O Rodrigo virou a cabeça, ainda com aquele sorriso no rosto, mas dava para ver que ele estava tentando entender o que eu ia fazer. A Beatriz me olhou com os olhos cheios de lágrima, mas não disse nada. Ela só segurou o buquê com mais força, como se aquilo fosse a única coisa que ainda a mantinha inteira. Eu me levantei devagar. As pernas tremiam um pouco, não vou mentir. Não porque eu estava com medo, mas porque eu sabia que o que ia acontecer dali para frente não tinha volta. Peguei o microfone que estava ali na mesa, ligado, esperando pelos discursos. O som chiou quando encostou na minha boca. Todo mundo continuou olhando. "Boa noite a todos", eu comecei. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Eu sou o Valdir, pai da noiva. Sei que já me apresentei para muita gente aqui hoje, mas para quem não me conhece, eu sou aquele velho teimoso que trabalhou 40 anos como mecânico e que criou essa moça linda aí sozinho depois que perdi minha esposa." Algumas pessoas sorriram. Outras assentiram com a cabeça. A Beatriz me olhava sem entender onde eu queria chegar. O Rodrigo cruzou os braços, mas o sorriso dele já tinha sumido um pouco. "Hoje é o casamento da minha filha", continuei. "Um dia que ela esperou a vida inteira. Um dia que a mãe dela, lá de cima, com certeza está assistindo também. E eu, como pai, sempre quis que esse dia fosse perfeito, que fosse inesquecível." Fiz uma pausa. Respirei fundo. Senti o celular no bolso do paletó, pesando como uma pedra. Mas eu não posso ficar quieto. Não posso deixar esse dia passar sem falar uma verdade que precisa ser dita. O clima mudou. Dava para sentir a tensão no ar. As pessoas se entreolharam. O Rodrigo deu um passo à frente, mas parou. A Beatriz abriu a boca como se fosse falar alguma coisa, mas não saiu som nenhum. "Rodrigo", eu disse, olhando direto para ele, "você acabou de chamar minha filha de porca gorda, na frente de todo mundo, no casamento dela. No dia mais importante da vida dela." Ele riu. Foi uma risada nervosa, mas ele tentou disfarçar. "Ô, sogro, foi só uma brincadeira. A Bia sabe que eu tô zoando. A gente tem liberdade, né, amor?" Ele olhou para Beatriz esperando apoio, mas ela não disse nada. Só olhava para o chão. "Brincadeira", repeti. Balancei a cabeça. "Pois é, eu também achei que era brincadeira. Achei que você chamá-la de gorda, fazer piadinha com o corpo dela, com a comida que ela come, era tudo brincadeira. Eu até tentei acreditar nisso. Mas aí, há 3 semanas, eu descobri uma coisa. O salão ficou completamente em silêncio. Não tinha mais música. Não tinha mais conversa. Só o som da minha voz no microfone
e o coração batendo no meu peito. Eu descobri que você não tá com a minha filha por amor. Eu descobri que você tá com ela por interesse, pelo dinheiro dela, pela empresa dela, por tudo que ela construiu. O Rodrigo ficou vermelho. Do que você tá falando, velho? Você tá louco? Louco não, respondi. Eu só fiz o que qualquer pai faria. Investiguei. E sabe o que eu encontrei? Mensagens. Centenas de mensagens suas com a minha vizinha, a Andréia. Um murmúrio percorreu o salão. As pessoas começaram a cochichar entre si. A Beatriz levantou a cabeça de repente, os olhos arregalados. Pai, o que você está dizendo? Mensagens onde você chama sua esposa, a mulher que você acabou de jurar amar e respeitar na frente de Deus e de todo mundo aqui, de vaca leiteira, de baleia. Mensagens onde você diz que só está aguentando ela até conseguir acesso às contas da empresa. O Rodrigo deu outro passo à frente. Isso é mentira. Ele está inventando isso. Peguei o celular do bolso. Levantei ele bem alto para todo mundo ver. Mentira? Então deixa eu ler aqui para todo mundo ouvir. Pai, não, a Beatriz sussurrou, mas eu já tinha começado. Abri a primeira captura de tela. Li em voz alta, devagar, para todo mundo entender bem. Mensagem do Rodrigo, enviada há 2 semanas. Andréia, amor, falta pouco. Depois do casamento eu tenho acesso a tudo. Essa idiota não desconfia de nada. Só mais um pouco e eu consigo o que eu quero. O salão explodiu. Gente gritando, gente levantando da cadeira, gente tentando ver melhor. A mãe do Rodrigo, sentada numa mesa perto da nossa, ficou branca. O pai dele começou a se levantar, mas a esposa segurou ele. Isso é montagem! O Rodrigo gritou. Ele editou essas mensagens! Ele está querendo me prejudicar! Editou? Perguntei. Abri outra captura de tela. E essa aqui também é montagem? A que você mandou ontem à noite, véspera do seu casamento. Amanhã eu caso com aquela gorda, mas depois a gente se vê. Ela nunca vai saber de nada. A Beatriz largou o buquê no chão. As flores se espalharam pelo tapete vermelho. Ela olhou para o Rodrigo com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era só tristeza, era nojo. Rodrigo, ela disse, e a voz dela saiu trêmula, mas firme. Isso é verdade? Ele tentou se aproximar dela. Amor, escuta, isso é tudo mal entendido. Seu pai está inventando, ele nunca gostou de mim. Ele sempre quis nos separar. Responde à pergunta. Ela cortou. Você está tendo um caso com a Andréia? Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Olhou em volta procurando apoio, mas não tinha ninguém do lado dele. Os próprios amigos que tinham rido da piada dele alguns minutos atrás agora olhavam para ele com desprezo. Eu posso explicar. Explica então, eu disse no microfone. Explica para as 300 pessoas que estão aqui. Explica para o padre que acabou de casar vocês. Explica para os seus pais. Explica para minha filha por que você humilhou ela, traiu ela e ainda teve a cara de pau de fazer piada com ela no próprio casamento. O Rodrigo olhou para mim com ódio puro. Você não tinha o direito de fazer isso. Não tinha o direito? Repeti. Dei uma risada sem humor nenhum. Você humilhou minha filha publicamente. Você a traiu. Você usou ela. E eu é que não tinha o direito? Dei um passo em direção a ele. Não muito perto, mas o suficiente para ele entender que eu não estava brincando. Eu passei 40 anos consertando coisa quebrada. Motor, suspensão, freio. Tudo que você imaginar, eu já desmontei e montei de novo. E sabe o que eu aprendi? Que tem peça que não presta, peça falsa, peça que só dá problema. E quando você identifica uma peça dessas, você faz uma coisa. Joga fora. O silêncio no salão era absoluto. Até as crianças tinham parado de fazer barulho. Você é uma peça falsa, Rodrigo. E hoje, na frente de todo mundo, eu tô jogando você fora da vida da minha filha. A Beatriz começou a chorar. Não era um choro baixo, contido. Era um choro alto, desesperado, de quem tinha guardado tudo por tempo demais. Ela tirou a aliança do dedo e jogou no chão, na direção do Rodrigo. Sai daqui, ela disse. A voz dela saiu rouca, mas firme. Sai do meu casamento. Sai da minha vida. O Rodrigo ficou parado, sem saber o que fazer. Ele olhou para os amigos, para o pai, para a mãe. Ninguém se mexeu. Ninguém foi defender ele, porque não tinha defesa possível. Você vai se arrepender disso, ele disse, apontando o dedo para mim. Eu vou processar você.
Eu vou destruir você. Pode tentar, respondi. Mas antes você vai ter que sair daqui, porque se não sair por bem, eu chamo a segurança, e aí vai ser pior. Ele olhou em volta mais uma vez. Viu que estava sozinho, que tinha perdido. Pegou o paletó que estava na cadeira e saiu andando rápido em direção à saída. As pessoas se afastaram para deixar ele passar, como se ele tivesse alguma doença contagiosa. Ninguém disse nada. Ninguém tentou impedir. E quando a porta se fechou atrás dele, o salão continuou em silêncio por mais alguns segundos. Até que alguém começou a bater palma. Foi um homem lá no fundo. Um convidado que eu nem conhecia. Depois outra pessoa bateu palma. E outra. E em poucos segundos, o salão inteiro estava aplaudindo. Aplaudindo para mim. Aplaudindo para Beatriz. Aplaudindo porque justiça tinha sido feita. Eu olhei para minha filha. Ela estava chorando, mas veio até mim e me abraçou forte. Muito forte. E sussurrou no meu ouvido. Obrigada, pai. Ela sentou numa das cadeiras e ficou olhando para o nada, com o véu jogado nas costas e o vestido todo amarrotado. As madrinhas tentaram conversar com ela, mas a Beatriz só balançava a cabeça. Não queria falar. Não queria ouvir. Só queria ficar ali, processando o que tinha acabado de acontecer. Quando saímos do buffet, já era quase meia-noite. Ajudei ela a entrar no carro. O motorista que ela tinha contratado para levar os noivos até o hotel ficou sem saber o que fazer. Leva ela para casa, eu disse, pro apartamento dela. Entrei no banco de trás junto com a Beatriz. Ela encostou a cabeça no meu ombro e não falou nada durante todo o trajeto. Quando chegamos no prédio, ela tirou os sapatos na porta e entrou descalça. O apartamento estava do jeito que ela tinha deixado de manhã. Mala pronta pro lado da cama, porque ela ia viajar para a lua de mel. Cancún. 7 dias num resort all-inclusive. Tava tudo pago, tudo reservado. Ela olhou para a mala e chutou longe. Deixa eu fazer um chá para você, ofereci. Ela assentiu. Fui para a cozinha, botei água para ferver, procurei camomila no armário. Enquanto eu preparava, ouvi ela chorando na sala. Um choro baixo, cansado, de quem não tem mais força. Levei a xícara e sentei do lado dela no sofá. Ficamos ali em silêncio por um tempo. Ela tomava pequenos goles olhando para frente, até que finalmente falou. Você sabia faz tempo, né, pai? Não adiantava mentir. 3 semanas. Ela fechou os olhos. Por que você não me contou antes? Porque você não ia acreditar em mim, respondi. Ia achar que eu estava inventando, que eu estava tentando separar vocês. Ele ia te convencer que eu estava louco, que eu era um pai controlador. E você ia casar do mesmo jeito, só que brava comigo. Ela ficou quieta. Sabia que eu estava certo. Eu precisava que você visse com os próprios olhos, na frente de todo mundo, sem escapatória, sem desculpa. Mas por que no casamento, pai? Por que na frente de 300 pessoas? Você tem ideia da humilhação que foi? A voz dela estava embargada, mas tinha raiva também. Raiva de mim. E eu entendi. Porque mesmo que eu tivesse feito o certo, ainda doía. Ainda era expor a vida dela na frente de todo mundo. Eu sei, falei baixo. Eu sei que você tá com raiva de mim agora. E eu aceito essa raiva. Mas responde uma coisa. Se eu tivesse te contado antes, sozinho, só eu e você ia acreditar? Ou ia defender ele? Ela não respondeu, porque a resposta era óbvia. Eu não fiz isso para te humilhar, filha. Eu fiz para te proteger. Porque se você casasse com ele, se assinasse aqueles papéis, se colocasse ele como sócio da empresa que nem ele estava pedindo, ele ia te destruir. Ia pegar tudo que você construiu e ia deixar você sem nada. A Beatriz começou a chorar de novo. Dessa vez ela se jogou no meu peito e chorou como criança. Segurei ela, passei a mão no cabelo dela que estava todo preso por grampos e flores. Deixei ela chorar tudo que precisava chorar. Eu amava ele, pai. Ela soluçou. Eu realmente amava. Eu sei, minha filha. Eu sei. E era verdade. Ela amava. Mas ele não. Ele nunca amou. E essa era a parte mais dolorosa de tudo. Fiquei com ela até ela adormecer no sofá. Cobri ela com uma manta, apaguei as luzes e saí devagar. Quando cheguei em casa, já passava das 2 da manhã. Sentei na varanda com um copo de água e fiquei olhando a rua vazia. As luzes apagadas nas casas. O silêncio da madrugada. Peguei o celular e olhei as mensagens. Tinha um monte. Gente que tinha ido no casamento,
Gente da família, amigos, a maioria dizendo que eu tinha feito a coisa certa. Alguns perguntando se a Beatriz estava bem. 2 ou 3 me xingando, dizendo que eu tinha estragado o casamento da minha própria filha. Tinha uma mensagem da Andréia também. Desculpa por tudo, seu Valdir. Eu não sabia que ia dar nisso. Espero que a Beatriz fique bem. Não respondi. Só deixei o celular de lado e continuei olhando para o vazio. Dormi mal naquela noite. Acordei várias vezes, pensando se tinha feito a coisa certa. Pensando se não tinha outro jeito. Pensando se minha filha ia me perdoar. Na manhã seguinte, às 7, o telefone tocou. Era a Beatriz. A voz dela estava rouca, cansada. Pai, você pode vir aqui? Já vou. Quando cheguei no apartamento, ela estava sentada na mesa da cozinha com o notebook aberto. Ainda usava o roupão, o cabelo solto, a maquiagem de ontem toda borrada no rosto. Mas os olhos dela tinham algo diferente. Não era mais só tristeza. Era determinação. Eu passei a noite acordada, ela disse. Fui atrás de tudo. Documentos, contratos, movimentações bancárias. E você estava certo, pai. Estava certo sobre tudo. Sentei do lado dela. Ela virou o notebook para mim. Olha isso. 3 meses atrás, o Rodrigo abriu uma empresa fantasma no nome de um laranja. Ele estava esperando casar comigo para me convencer a fazer uma sociedade. Ia transferir 50% da minha empresa para essa firma. Em 6 meses ele ia ter controle de tudo. Senti o estômago revirar. Era pior do que eu imaginava. E tem mais. Ela continuou, passando para outra aba. Ele tem dívidas. Muitas dívidas. Cartão de crédito, empréstimo, financiamento, mais de R$200 mil no vermelho. Ele ia usar o dinheiro da empresa para pagar. Meu Deus, murmurei. Eu fui uma idiota, pai. Uma completa idiota. Você viu tudo isso e eu não quis escutar. Você não é idiota, falei firme. Você é uma mulher inteligente que se apaixonou pela pessoa errada. Acontece. Aconteceu comigo também. Ela me olhou surpresa. Como assim? Respirei fundo. Nunca tinha contado essa história para ela. Antes da sua mãe, eu namorei outra mulher, a Sônia. Achei que ia casar com ela. Até comprei aliança. Aí um dia descobri que ela estava saindo com meu melhor amigo da época. Os dois me enganaram por meses. Doeu muito, mas me ensinou a prestar atenção nas pessoas. A Beatriz ficou quieta, absorvendo a informação. O que eu quero dizer é, todo mundo erra. Todo mundo confia em quem não devia. A diferença é o que você faz depois que descobre. Ela assentiu devagar. E o que eu faço agora, pai? Agora você se levanta, respondi. Você arruma esse apartamento. Você tira tudo que tem dele daqui. Você vai num advogado e pede a anulação desse casamento. Você protege sua empresa. E você segue em frente. É tão simples assim? Não é simples. Mas é necessário. Ela fechou o notebook e me olhou nos olhos. Obrigada, pai. Por tudo. Por ter me protegido mesmo quando eu não deixei. Por ter tido coragem de fazer o que eu não conseguiria. Segurei a mão dela. Eu prometi para sua mãe que ia cuidar de você. E eu vou cuidar até o último dia da minha vida. Ficamos ali mais um tempo. Conversando, planejando os próximos passos. Quando saí do apartamento dela, o sol já estava alto. E pela primeira vez desde que descobri as traições do Rodrigo, eu senti um peso sair dos meus ombros. Tinha feito o que precisava ser feito. Tinha protegido minha filha. E agora ela ia se reconstruir. Mais forte, mais esperta. E eu ia estar do lado dela em cada passo desse caminho. 3 dias depois do casamento, o Rodrigo apareceu. Não na porta do apartamento da Beatriz, porque ele sabia que não ia ser bem recebido. Ele apareceu na minha casa. Era uma quinta-feira de manhã. Eu estava regando as plantas da varanda quando vi o carro dele estacionar na frente. Um sedã cinza que ele tinha comprado fazia 2 meses. Com o dinheiro da Beatriz, claro. Ele desceu do carro de óculos escuros, camisa social, como se fosse uma reunião de negócios. Subiu os 3 degraus da minha casa e parou na frente do portão. Não tentou abrir. Ficou ali, esperando. Eu larguei o regador e fui até o portão. Não abri. Fiquei do outro lado, olhando para ele através das grades. O que você quer? Ele tirou os óculos. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados. Ou tinha chorado, ou tinha bebido demais. Talvez os 2. Eu quero conversar. Não tem nada para conversar. Seu Valdir, por favor. A voz dele saiu diferente. Menos arrogante. Quase humilde.
Só 5 minutos. Eu cruzei os braços. Fala daqui mesmo. Ele olhou para os lados, como se tivesse com vergonha de alguém ouvir. Mas a rua estava vazia. Eram 9 da manhã. Todo mundo já tinha saído para trabalhar. Eu sei que o senhor me odeia. Eu sei que eu fiz tudo errado. Mas eu preciso falar com a Beatriz. Ela não atende meu telefone. Bloqueou minhas redes sociais. Mudou a senha do portão do prédio. Eu só quero uma chance de explicar. Explicar o quê? Perguntei. Que você traiu ela. Que você usou ela. Que você planejava roubar a empresa dela. Qual dessas coisas você acha que tem explicação? Ele baixou a cabeça. Eu errei. Eu sei que errei. Mas eu amo ela, seu Valdir. De verdade. A história com a Andréia foi um erro. Uma fraqueza minha. Mas não significa nada. Eu dei uma risada seca. Não significa nada? Você mandou mensagem para essa mulher chamando minha filha de vaca leiteira, de baleia. Você disse que só estava aguentando ela por causa do dinheiro. E agora vem me dizer que ama ela? Eu estava com raiva naquele dia. Falei besteira. Mas não era isso que eu realmente sentia. Então me diz, Rodrigo, o que você realmente sente? Ele ficou calado. Porque não tinha resposta. Ou melhor, tinha. Mas não era o que ele queria admitir. Escuta, ele tentou de novo. Eu sei que complicou tudo. Eu sei que o casamento foi um desastre. Mas a gente pode resolver isso. A Beatriz e eu podemos recomeçar, fazer terapia de casal, sei lá. Mas eu preciso falar com ela. Você não vai falar com ela. O senhor não pode me impedir. Ela é adulta. Ela decide se quer ou não me ouvir. Você tem razão. Ela é adulta. E ela já decidiu. Decidiu que não quer mais você perto dela. Decidiu entrar com pedido de anulação de casamento. Decidiu tirar seu nome de tudo que tem dela. E eu tô aqui para garantir que você respeite essa decisão. O rosto dele mudou. A máscara de humildade caiu. Apareceu raiva. Isso é culpa sua. Você colocou ela contra mim. Você inventou essas mentiras. Mostrou mensagens falsas. Destruiu nosso casamento. Mensagens falsas? Repeti. Você quer que eu chame a Andréia aqui para confirmar? Ou melhor, quer que eu entregue tudo para a polícia? Porque tentativa de fraude, de apropriação indébita, isso tem nome na lei, Rodrigo. Ele ficou branco. Do que você está falando? Da empresa fantasma que você abriu. Dos documentos que você preparou para transferir metade da empresa da Beatriz. Da dívida de R$200 mil que você ia pagar com o dinheiro dela. Você acha que ela não descobriu? Você acha que ela não tem advogado? Ele deu um passo para trás. A confiança toda tinha evaporado. Eu posso explicar isso também. Pode explicar para o juiz. Porque é para lá que você vai se não sumir da vida da minha filha. Agora sai daqui antes que eu chame a polícia. Ele me olhou com ódio. Ódio puro. Você vai se arrepender disso, velho. Eu prometo. Pode ir embora, Rodrigo. Ele colocou os óculos de volta, entrou no carro e saiu em disparada, fazendo barulho. Fiquei ali vendo ele sumir na esquina. Quando entrei em casa, minhas mãos estavam tremendo. Não de medo, de raiva contida. Liguei para Beatriz. Ele veio aqui. Quem? O Rodrigo. Tentou me convencer a deixar ele falar com você. Silêncio do outro lado. Depois, o que você disse? Que ele não vai chegar perto de você. E que se tentar, vai ter que lidar com a justiça. Ouvi ela suspirar. Obrigada, pai. Como você tá? Sobrevivendo. Tem dias piores, tem dias melhores. Hoje é um dia pior. Meu coração apertou. Quer que eu vá aí? Não precisa. Eu só preciso de tempo. Tá bom. Qualquer coisa, me liga. Tá. Desliguei. E fiquei olhando pro telefone. Minha filha estava sofrendo. E não tinha nada que eu pudesse fazer além de estar presente. Além de protegê-la à distância. E aquilo me corroía por dentro. Os dias seguintes foram difíceis. A história do casamento se espalhou pela cidade inteira. Gente que eu nem conhecia vinha falar comigo na rua. Uns para parabenizar, outros para fofocar. As redes sociais da Beatriz encheram de mensagem. Gente apoiando, gente julgando, gente querendo saber os detalhes. Ela desativou tudo. Instagram, Facebook, WhatsApp com foto de perfil. Ficou invisível. Parou de ir na empresa pessoalmente, passou a trabalhar de casa. Eu ia visitar ela 2, 3 vezes por semana. Sempre levava comida, porque sabia que ela não estava se alimentando direito. Você tem que comer, filha. Eu insistia, colocando o marmitex na frente dela. Não tô com fome, pai. Não importa. Come um pouco.
Ela comia algumas garfadas só para me agradar. Tava mais magra, mais pálida. Não dormia direito, dava para ver pelas olheiras. Uma semana depois da visita do Rodrigo, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Seu Valdir? Era uma voz de mulher que eu não conhecia. Sim, quem fala? Meu nome é Patrícia. Eu sou advogada do Rodrigo Mendes. Meu estômago se revirou. O que você quer? Meu cliente gostaria de resolver essa situação de forma amigável. Ele reconhece que houve erros dos dois lados e gostaria de propor um acordo. Erros dos dois lados? Repeti, incrédulo. Que erros a minha filha cometeu? Bem, a exposição pública, a humilhação, os danos morais que ele sofreu. Eu ri alto. Danos morais? Ele está querendo processar minha filha por danos morais depois de tudo que ele fez? Senhor Valdir, eu entendo sua posição, mas você não entende nada. Passa para o seu cliente o seguinte: se ele continuar incomodando minha filha, se ele continuar tentando contato, se ele aparecer perto dela, eu vou processar ele por assédio, tentativa de fraude e tudo mais que meu advogado conseguir encontrar. E pode falar para ele que eu tenho provas. Muitas provas. Entendeu? Silêncio do outro lado. Entendeu? Repeti. Entendi, ela disse, seca, e desligou. Sentei na cadeira, respirando fundo. O cara não tinha vergonha na cara. Ainda queria inverter a situação, se fazer de vítima. Liguei para o advogado da Beatriz. Dr. Carlos, um cara sério que conhecia ela desde que ela abriu a primeira loja. Contei sobre a ligação. Deixa comigo, ele disse. Vou mandar uma notificação extrajudicial para ele. Se ele insistir, a gente parte para cima. Obrigado, doutor. É o mínimo que posso fazer. A Beatriz não merece passar por isso. Quando desliguei, olhei pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Pensei na minha filha, sozinha naquele apartamento grande, tentando reconstruir a vida. Pensei em quanto tempo ela ia precisar para se recuperar disso. Pensei se um dia ela ia conseguir confiar em alguém de novo. E jurei para mim mesmo que ia fazer tudo ao meu alcance para ajudá-la. Porque era isso que pais fazem. A gente protege. A gente luta. A gente não desiste nunca. 2 semanas depois do casamento, a Andréia bateu na minha porta. Era domingo de tarde. Eu estava assistindo futebol na sala quando ouvi a campainha. Levantei meio contrariado, achando que era algum vendedor ou testemunha de Jeová. Quando abri a porta e vi ela ali, parada no batente com uma sacola na mão, levei um susto. Seu Valdir, eu posso entrar? Só 5 minutos. Olhei para ela. Tava diferente. Sem maquiagem. Cabelo preso num rabo de cavalo simples. Roupa básica. Nada daquela produção que ela sempre fazia. E os olhos estavam inchados. Vermelhos. Hesitei. Parte de mim queria mandar ela embora. Mas outra parte, a parte curiosa, queria saber o que ela tinha para dizer. 5 minutos. Concordei. Ela entrou e ficou em pé na sala, segurando a sacola com as 2 mãos. Parecia nervosa. Eu vim pedir desculpa, de verdade, pelo que aconteceu. Eu sei que não muda nada, mas eu precisava falar isso pessoalmente. Você já tinha pedido desculpa por mensagem, lembrei. Eu sei, mas não era o suficiente. Eu precisava olhar no seu olho e dizer que eu sinto muito, muito mesmo. Eu nunca quis que as coisas chegassem nesse ponto. Cruzei os braços. Mas chegou. E você fez parte disso. Eu sei. Ela baixou a cabeça. Quando o Rodrigo apareceu aqui na vizinhança, ele era diferente. Pelo menos era o que eu achava. Ele era atencioso, engraçado, me levava para jantar. Disse que estava solteiro, que tinha acabado de sair de um relacionamento complicado. Eu acreditei. Até descobrir que ele estava casando. Até descobrir que ele estava noivo. Ela corrigiu. Quando vi as fotos nas redes sociais, confrontei ele. Ele disse que ia terminar, que era só para cumprir protocolo, que não amava ela. E eu, idiota, acreditei de novo. Ela enxugou uma lágrima que começou a escorrer. Eu não sou má pessoa, seu Valdir. Eu não sou o tipo de mulher que fica com um homem comprometido sabendo. Mas ele mentiu tão bem, com tanta convicção, que eu realmente acreditei que ele ia deixar ela. Mas ele não ia. Não. Eu percebi isso quando você me mostrou quem ele era de verdade. Quando você bateu na minha porta aquele dia e pediu para ver as mensagens, eu senti vergonha. Muita vergonha. Porque eu tinha sido usada também. Só que diferente da Beatriz, eu não tinha nada que ele quisesse além do corpo.
Ficou um silêncio pesado na sala. Só o barulho da TV ao fundo, com o jogo de futebol que eu tinha pausado. Eu trouxe isso aqui para você, ela disse, estendendo a sacola. São todas as conversas que eu tive com ele. Imprimi tudo. Tem coisas que você não viu ainda. Coisas que podem ajudar a Beatriz no processo de anulação. Peguei a sacola e olhei dentro. Tinha um maço grosso de papel. Dezenas de páginas impressas. Tem conversas dele com outras pessoas também, ela continuou. Com os amigos, com o sócio dele, com credores. Ele me mandava prints sem querer, ou deixava o celular desbloqueado quando estava aqui. Eu fui guardando tudo depois que desconfiei. Olhei para ela com surpresa. Por quê? Porque eu percebi que ele era perigoso, que ele manipulava todo mundo, e eu tive medo que ele fizesse alguma coisa comigo se eu terminasse. Então guardei como seguro, caso precisasse me defender. Sentei no sofá e comecei a folhear os papéis. Tinha de tudo. Conversas onde o Rodrigo falava sobre as dívidas, sobre como ia usar o dinheiro da empresa da Beatriz. Mensagens com um agiota cobrando R$40 mil. Prints de e-mails sobre a tal empresa fantasma. Meu Deus, murmurei. Isso aqui é uma bomba. Eu sei. Por isso vim trazer. A Beatriz merece saber tudo. Merece ter todas as armas para se defender dele. Levantei os olhos para ela. Você sabe que isso pode te prejudicar também, né? Se isso for para a justiça, você vai ter que depor. Vai ter que admitir publicamente que teve um caso com ele. Eu sei. E eu aceito. Porque o que ele fez com a Beatriz foi pior do que qualquer vergonha que eu possa passar. Ele planejou tudo, seu Valdir, desde o começo. Ele pesquisou sobre ela, sobre a empresa, sobre quanto ela tinha. Tem mensagem aqui dele contando para os amigos como ia ser fácil conquistar uma empresária carente e insegura. Senti a raiva subir de novo. Ele falou isso? Falou. Tá ali na página 15. Procurei a página e lá estava, negro no branco. O Rodrigo contando para os amigos em detalhes como tinha planejado se aproximar da Beatriz. Como tinha estudado o perfil dela nas redes sociais. Como tinha descoberto que ela era vulnerável porque tinha perdido a mãe e era filha única. Como ia usar isso a favor dele. Esse desgraçado, sussurrei. Tem mais. Na página 23 ele fala sobre você. Sobre como ia ter que conquistar o velho chato para conseguir chegar na filha. Ele te chamou de obstáculo. Fui na página 23. E era verdade. Ele tinha escrito: o pai dela é chato pra caramba. Fica me olhando torto, fazendo pergunta. Vou ter que dar uma de genro perfeito pra ele baixar a guarda. Mas depois que eu casar, foda-se o velho. Fechei os olhos. Respirei fundo. A vontade que eu tinha era de sair dali, procurar o Rodrigo e fazer uma besteira. Mas não podia. Tinha que ser esperto. Tinha que usar aquilo do jeito certo. Obrigado por trazer isso, falei, olhando para Andréia. De verdade, isso aqui vai ajudar muito. É o mínimo que eu posso fazer. Eu estraguei a vida da Beatriz, mesmo sem querer, mesmo sendo enganada também. Então, se isso serve para alguma coisa, então já valeu. Ela se virou para ir embora, mas eu chamei. Andréia. Ela parou e olhou para trás. Você também foi vítima dele. Não esquece disso. Ele enganou você também. Usou você também. Não carrega essa culpa sozinha. Os olhos dela encheram de lágrima de novo. Obrigada, seu Valdir. Isso significa muito. Depois que ela saiu, fiquei ali na sala com aquele maço de papel na mão. Li tudo, página por página. E a cada linha, eu entendia melhor o tipo de pessoa que o Rodrigo era. Não era só um aproveitador. Era um sociopata, um manipulador profissional. Alguém que não sentia nada por ninguém. Que via as pessoas como peças de um jogo que ele tinha que vencer. No dia seguinte, fui no apartamento da Beatriz com os documentos. Ela abriu a porta de pijama, cabelo bagunçado. Tava melhor do que na semana passada, mas ainda não era a minha filha de antes. Eu preciso te mostrar uma coisa, falei entrando. Sentamos na mesa da cozinha. Coloquei o maço de papel na frente dela. A Andréia trouxe isso ontem. São conversas do Rodrigo, todas impressas, todas com data e hora. Tem coisa aqui que vai te deixar de cabelo em pé. Ela olhou para mim com cara de medo. Pai, eu não sei se quero ver isso. Eu sei que não quer, mas precisa. Porque isso aqui não é só sobre traição. É sobre planejamento. Ele te escolheu, Beatriz. Ele pesquisou sobre você, estudou você, planejou cada passo para te conquistar. E isso vai ser importante no processo de anulação. Ela pegou o maço com mão tremendo.
Começou a ler. Vi o rosto dela mudar, ficar pálido, ficar vermelho, ficar molhado de lágrima. Ela lia e chorava, lia e chorava. Quando terminou, jogou tudo na mesa e cobriu o rosto com as mãos. Ele nunca me amou, nem um pouco. Eu fui só um alvo, um plano de negócio. Segurei a mão dela. Eu sei que dói. Eu sei que você queria que fosse diferente. Mas pelo menos agora você sabe a verdade. Toda a verdade. Como é que eu não vi, pai? Como é que eu fui tão burra? Você não foi burra. Ele era bom no que fazia. Ele enganou você, enganou a Andréia, enganaria qualquer um. Gente assim existe. A gente só precisa aprender a se proteger. Ela enxugou o rosto. O que eu faço com isso? A gente leva para o Dr. Carlos. Ele vai usar isso no processo. E com essas provas, não tem juiz no mundo que não anule esse casamento na hora. E ainda pode processar ele por dano moral, por tentativa de estelionato, por tudo. Ela assentiu devagar. Eu quero que ele pague pelo que fez. Não só comigo, mas com todo mundo que ele enganou. Peguei o celular e liguei para o Dr. Carlos ali mesmo. Marquei uma reunião para quarta-feira. Quando desliguei, olhei para minha filha. Vai dar tudo certo, filha. Eu prometo. Esse cara não vai sair impune. Ela me abraçou forte. E pela primeira vez em 2 semanas, eu senti que ela estava começando a se recuperar. Devagar, mas estava. Na quarta-feira, eu e a Beatriz chegamos no escritório do Dr. Carlos às 2 da tarde. Ele tinha um consultório no centro da cidade, num prédio antigo, mas bem cuidado. Sala ampla, estante cheia de livros de direito, mesa de madeira escura. O tipo de lugar que passa seriedade. Dr. Carlos nos recebeu com um aperto de mão firme. Ele tinha uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos de grau. Conhecia a Beatriz desde que ela tinha 20 e poucos anos, quando ajudou ela a abrir a primeira loja de autopeças. Era um homem de confiança. Beatriz, minha filha, sinto muito por tudo que você está passando, ele disse apontando para 2 cadeiras na frente da mesa. Mas quero que saiba que vamos resolver isso da melhor forma possível. Sentamos. Coloquei o maço de papéis que a Andréia tinha trazido em cima da mesa. Doutor, a gente trouxe isso aqui. São conversas do Rodrigo. Provas de tudo que ele planejou. Dr. Carlos pegou os papéis e começou a folhear. O rosto dele foi ficando cada vez mais sério. Ele lia em silêncio. De vez em quando anotava alguma coisa num bloco. Voltava para reler alguma parte. Levou uns 20 minutos analisando tudo. Quando terminou, tirou os óculos e esfregou os olhos. Isso aqui é grave, muito grave. Não é só uma questão de traição conjugal. É estelionato, tentativa de apropriação indébita, dano moral premeditado. Esse homem planejou um crime. A Beatriz engoliu seco. O que a gente pode fazer? Primeiro, vamos com o pedido de anulação de casamento. Com essas provas, demonstramos que houve erro essencial sobre a pessoa do cônjuge. Você foi enganada quanto às reais intenções dele. Isso é base sólida para anulação, não divórcio. Anulação é como se o casamento nunca tivesse existido. E ele não fica com nada? Perguntei. Nada. Em caso de anulação, não há divisão de bens. Cada um sai com o que tinha antes. E como não houve tempo de constituir patrimônio em conjunto, ele não tem direito a nada do que é da Beatriz. Senti um alívio enorme. E quanto ao resto? As dívidas dele, a empresa fantasma, tudo isso? Dr. Carlos colocou os óculos de volta. Aí a gente entra com outras ações. Dano moral pelos prejuízos psicológicos causados. E eu vou oficiar o Ministério Público sobre a tentativa de fraude. Dependendo da investigação, isso pode virar processo criminal. Criminal? A Beatriz repetiu. Sim. Tentativa de apropriação de patrimônio mediante fraude é crime previsto no Código Penal. Ele pode ser processado criminalmente, não só no cível. A Beatriz ficou quieta, processando tudo isso. Eu vi que ela estava dividida. Parte dela queria justiça. Outra parte ainda tinha pena. Ainda lembrava que tinha amado aquele homem. Doutor, ela disse com a voz baixa, eu quero que ele pague pelo que fez. Mas eu não quero me tornar uma pessoa vingativa. Eu só quero me livrar dele e seguir minha vida. Dr. Carlos se inclinou para frente, com aquele jeito paternal que ele tinha. Beatriz, buscar justiça não é vingança. É se proteger. É garantir que ele não faça isso com mais ninguém. Porque homens como ele não param. Se saírem impunes dessa vez,
Vão fazer de novo, com outra vítima. Ela assentiu devagar. Então vamos em frente, com tudo. Ótimo. Vou preparar a petição de anulação ainda essa semana. E, paralelamente, vou reunir tudo o que temos e encaminhar para o MP. Vocês vão precisar fazer alguns depoimentos, mas nada de muito complicado. E quanto tempo isso leva? Perguntei. A anulação com essas provas deve sair em alguns meses. O processo criminal pode demorar mais. Depende da investigação. Mas o importante é tirar ele legalmente da vida dela o quanto antes. Saímos do escritório com uma sensação estranha. Alívio misturado com peso. Porque era real agora. Não era só conversa, não era só plano. Estava virando processo, virando oficial. No caminho de volta para casa, a Beatriz ficou quieta. Dirigia olhando para frente, sem dizer nada. Até que ela estacionou em frente ao meu prédio e desligou o carro. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que eu vou conseguir confiar em alguém de novo? Um dia? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei pensando na resposta certa, na coisa certa a dizer. Eu acho que sim, respondi. Não agora, não amanhã, mas um dia sim. Porque a gente não pode deixar uma pessoa ruim estragar a chance de encontrar alguém bom. Sua mãe sempre dizia uma coisa. Não é porque um prato quebrou que a gente para de comer. A gente só tem mais cuidado ao pegar outro. Ela deu um sorriso fraco. Mamãe era sábia. Era. E ela ia estar muito orgulhosa de você agora. Da forma como você está lidando com isso tudo. Da sua força. Eu não estou me sentindo forte, pai. Eu estou me sentindo destruída. Mas você está de pé. Está lutando. Isso é força, filha. Força não é não cair. É levantar toda vez que cai. Ela encostou a cabeça no volante. Às vezes eu acordo de madrugada e esqueço que tudo isso aconteceu. Aí eu lembro e o peito aperta de novo. Como se fosse a primeira vez. Coloquei a mão no ombro dela. Vai passar. Eu prometo que vai passar. Talvez não hoje, talvez não esse mês. Mas vai passar. Você passou? Quando a Sônia te traiu. Respirei fundo. Passei. Demorou, mas passei. E encontrei sua mãe depois. A mulher da minha vida. Então sim, a gente supera. A gente aprende e a gente segue em frente. Ficamos mais um tempo ali, em silêncio. Só os dois dentro do carro. Até que ela se recompôs, limpou o rosto e disse: Vou para casa. Preciso descansar. Tá bom. Qualquer coisa me liga. Tá, pai. Te amo. Também te amo, filha. Vi ela ir embora. O carro dela sumindo no trânsito. E fiquei ali na calçada, com um peso no peito. Porque é muito difícil ver um filho sofrer. É a pior dor que existe. Pior que qualquer dor física. É uma dor que não tem remédio, não tem band-aid, não tem jeito de curar rápido. Subi pro apartamento e me joguei no sofá. Liguei a TV, mas não prestava atenção em nada. Só ficava pensando em tudo que tinha acontecido. No casamento, no Rodrigo, nas mentiras, nas provas, no processo que estava começando. O telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Alô? Seu Valdir? Era uma voz masculina, grossa, ameaçadora. Quem é? Isso não importa. Importa que você vai parar de encher o saco do Rodrigo. Vai parar com esse processo. Vai convencer sua filha a deixar ele em paz, senão vai ter problema. Senti o sangue gelar. Quem é você? Alguém que tá cansado de ver você se meter onde não é chamado. O Rodrigo tem amigos, velho. Amigos que resolvem problema. Então, para com isso, antes que aconteça alguma coisa que você vai se arrepender. A ligação caiu. Fiquei olhando pro telefone com o coração disparado. Era ameaça. Ameaça clara. Liguei imediatamente pro doutor Carlos e contei o que tinha acontecido. Isso é intimidação, Valdir. Crime também. Guarda o número, não apaga. Vou registrar isso junto com o resto. E você vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Hoje ainda. Tá bom. E outra coisa. Não sai sozinho à noite. Fica atento. Gente desesperada faz besteira. Desliguei com a mão tremendo. Não de medo, de raiva. Porque agora não era só a minha filha que estava sendo atacada. Era eu também. E se tinha uma coisa que eu não era medroso. Peguei as chaves do carro e fui direto para a delegacia. Fiz o boletim, mostrei o número que tinha ligado, contei toda a história. O delegado anotou tudo e disse que ia investigar. Quando saí de lá, já era noite. O céu estava escuro, cheio de nuvem. Parecia que ia chover.
Entrei no carro e fiquei ali, parado, pensando. O Rodrigo estava escalando as coisas, estava ficando perigoso, e eu precisava proteger minha filha. Mas como? Como se protege de alguém que não tem nada a perder? Liguei para Beatriz. Filha, preciso que você venha dormir aqui em casa hoje. Por quê, pai? Aconteceu alguma coisa? Só vem. A gente conversa quando você chegar. Tá bom, já vou para aí. Desliguei e dirigi até em casa. Quando cheguei, tranquei todas as portas, fechei todas as janelas e fiquei esperando minha filha chegar, porque agora não era só sobre justiça, era sobre segurança também. 2 semanas depois do encontro com o Rodrigo na rua, o Dr. Carlos me ligou. Era uma sexta-feira de manhã. Eu estava tomando café quando o telefone tocou. Valdir, preciso que você e a Beatriz venham aqui no escritório. Urgente. O tom dele era diferente. Não era preocupado, era animado. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, mas prefiro contar pessoalmente. Pode ser hoje à tarde? Pode. A gente vai para aí. Desliguei e liguei imediatamente para Beatriz. Ela tinha voltado para o apartamento dela fazia uns dias, mas a gente conversava todo dia, várias vezes. O Dr. Carlos quer a gente lá hoje. Disse que é urgente. Urgente bom ou urgente ruim? Pelo tom, parece bom. Então vamos. Passo aí te buscar as 2. O dia custou a passar. Fiquei ansioso, tentando adivinhar o que seria. Será que o processo tinha avançado? Será que tinham descoberto algo novo sobre o Rodrigo? Às 2 em ponto, a Beatriz buzinou lá embaixo. Quando chegamos no escritório, o Dr. Carlos estava com um sorriso no rosto. Um sorriso largo, satisfeito. Era a primeira vez que eu via ele assim desde que tudo tinha começado. Sentem, ele disse apontando para as cadeiras. Tenho novidades, e são boas. Sentamos, ansiosos. Ele abriu uma pasta em cima da mesa. Primeiro, o pedido de anulação foi aceito em caráter liminar. O juiz analisou as provas e determinou que o casamento seja anulado imediatamente. Não precisa esperar o trâmite todo. Já acabou. Legalmente vocês nunca foram casados. A Beatriz arregalou os olhos. Como assim, já acabou? Já acabou. As provas eram tão contundentes que o juiz nem quis arrastar isso. Determinou a anulação imediata. Você está livre dele, Beatriz. Oficialmente. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Mas dessa vez não era choro de tristeza. Era de alívio. Puro alívio. Eu respirei fundo, sentindo um peso enorme sair das minhas costas. E quanto ao resto? O processo criminal? Aí que está a segunda notícia. Dr. Carlos se inclinou para frente. O Ministério Público abriu investigação baseado nas provas que entregamos e descobriu que o Rodrigo não é réu primário. Ele já tinha feito isso antes. Como assim? Perguntei. Há 4 anos, em outro estado, ele aplicou o mesmo golpe. Conquistou uma empresária viúva, casou com ela, tentou assumir a empresa. Só que naquele caso, a família da mulher desconfiou e conseguiu impedir antes que ele conseguisse o que queria. Ela se divorciou, mas não processou. Não tinha provas suficientes na época. Ele desapareceu e veio para São Paulo. A Beatriz ficou pálida. Ele já tinha feito isso antes? Com outra mulher? Sim. E o promotor conseguiu rastrear mais 2 casos parecidos. Mulheres que ele namorou, tentou manipular, mas que escaparam antes do casamento. Todas empresárias, todas vulneráveis de alguma forma. Ele tem um padrão, um modus operandi. É um golpista profissional. Senti a raiva voltar. Aquele desgraçado tinha transformado isso numa profissão. Destruir mulheres para roubar dinheiro. E o que vai acontecer com ele agora? O MP está montando um processo robusto, com os casos anteriores, com as provas que vocês trouxeram, com o depoimento da Andréia. A chance de condenação é alta, muito alta. Ele pode pegar de 2 a 8 anos de prisão. Prisão? A Beatriz repetiu. Prisão. Estelionato, tentativa de apropriação indébita, falsidade ideológica. São vários crimes. E sendo reincidente, a pena é aumentada. Ficamos em silêncio, processando tudo aquilo. Era mais do que a gente esperava. Muito mais. Tem uma coisa que vocês precisam saber. Dr. Carlos continuou. O Rodrigo tentou fugir. Como assim? Anteontem, ele foi até o aeroporto com passagem comprada para a Argentina. Um voo só de ida. Mas a Polícia Federal foi alertada e conseguiu barrar ele antes de embarcar. Apreenderam o passaporte dele. Agora ele não pode sair do país.
A Beatriz levou a mão ao peito. Ele ia fugir? Sem enfrentar nada? Ia. Porque sabia que estava perdido. Que as provas eram demais. Então tentou escapar antes que fosse tarde. Mas não conseguiu. Eu balancei a cabeça. Covarde até o fim. E tem mais uma coisa, Dr. Carlos disse pegando outro documento. As dívidas dele. Lembra que a gente descobriu que ele devia mais de 200 mil reais? Lembro. Os credores descobriram sobre a anulação do casamento e estão indo atrás dele agora. Sem a Beatriz como mulher dele, sem acesso ao patrimônio dela, ele não tem como pagar. Estão pedindo penhora dos bens dele. O carro, o apartamento que ele aluga, tudo. Ele vai ficar sem nada. A Beatriz murmurou. Exatamente. E é o que ele merece. Você construiu sua vida com trabalho, honestidade. Ele tentou roubar isso de você. Agora ele vai colher o que plantou. Saímos do escritório com uma sensação surreal. Era como se tivéssemos ganhado uma guerra que parecia impossível de vencer. No carro, a Beatriz dirigia em silêncio, mas eu via o semblante dela mais leve. Os ombros menos tensos. Pai, ela disse, parando no sinal vermelho. Você salvou minha vida. Se não fosse você, eu estaria casada com aquele homem. Ele estaria destruindo tudo que eu construí. Eu ia acabar sem nada. Você que é forte, filha. Você que teve coragem de enfrentar isso tudo. Mas foi você que me deu essa coragem, que me mostrou a verdade, que não desistiu de me proteger mesmo quando eu estava cega. Ela encostou o carro e me abraçou forte. Ali mesmo, no meio da rua, com os carros buzinando atrás. Abraçou e chorou. E eu chorei também, porque finalmente tinha acabado. Finalmente ela estava livre. Naquela noite, ela quis fazer um jantar na casa dela. Para comemorar, ela disse. Só eu e você, como antigamente. Fui até lá às 7. Ela tinha cozinhado lasanha, a receita da mãe dela. A mesa estava posta com vela acesa, música baixinha tocando. Parecia que minha filha tinha voltado. A Beatriz que eu conhecia. Sorridente, leve, viva. Saúde, ela disse, levantando a taça de refrigerante. Pelo recomeço. Pelo recomeço, repeti, brindando com ela. Comemos, conversamos, rimos. Pela primeira vez em semanas, parecia que tudo tinha voltado ao normal. Ou pelo menos a um novo normal. Pai, eu estava pensando, ela disse, enquanto a gente lavava a louça juntos. Eu quero ajudar outras mulheres, que passam pelo que eu passei. Quero criar alguma coisa, um projeto, sei lá, para que elas não se sintam sozinhas. Olhei para ela, orgulhoso. Acho uma ideia maravilhosa, porque se eu, que tenho família, que tenho você, que tenho condições de contratar advogado, sofri tanto, imagina quem não tem nada disso? Imagina quantas mulheres estão presas em relacionamentos assim, sendo enganadas, roubadas, e não tem para quem pedir ajuda? Você vai fazer diferença na vida de muita gente, filha. Ela sorriu. Aquele sorriso genuíno que eu não via há tempos. Aprendi com você. Você nunca desistiu de mim. Então eu não vou desistir de quem precisa. Quando fui embora naquela noite, dirigi para casa com o coração tranquilo. Tinha cumprido minha promessa. Tinha protegido minha filha. E agora ela estava de pé, pronta para reconstruir a vida dela. No dia seguinte, de manhã cedo, recebi uma mensagem da Andréia. Seu Valdir, vi que o processo avançou. Fico feliz pela Beatriz. E obrigada por não me julgar, por entender que eu também fui vítima. Isso significou muito para mim, respondi. Todo mundo merece uma segunda chance. Você fez a coisa certa ao trazer as provas. Isso mudou tudo. Ela mandou um emoji de coração. E foi isso, simples assim. Porque no final das contas, nem tudo é preto no branco. Tem muita gente que erra sem querer, que se arrepende, que tenta consertar. O importante é saber diferenciar quem erra por fraqueza de quem machuca por maldade. O Rodrigo era o segundo tipo, e agora ia pagar por isso. 3 meses se passaram desde a anulação do casamento. A vida tinha voltado a ter uma rotina, um ritmo normal. A Beatriz voltou a trabalhar presencialmente na empresa, retomou as redes sociais, começou a sair com as amigas de novo. Eu via ela sorrindo mais, falando mais, vivendo mais. O processo criminal contra o Rodrigo seguia seu curso. O advogado dele tentou negociar, pediu redução de pena, ofereceu acordo, mas o Ministério Público não aceitou. As provas eram sólidas demais. As vítimas anteriores também entraram com processos.
Ele estava cercado por todos os lados. Numa terça-feira de tarde, eu estava na padaria perto de casa comprando pão quando vi uma mulher me olhando de longe. Ela hesitou. Deu alguns passos na minha direção, parou. Até que finalmente se aproximou. Com licença, o senhor é o Valdir? Virei e olhei para ela. Devia ter uns 40 anos, cabelo curto, roupas simples. Não conhecia ela de lugar nenhum. Sou sim. A gente se conhece? Não diretamente, mas eu conheço sua história. Vi nos jornais, nas redes sociais, o que aconteceu no casamento da sua filha. Fiquei sem graça. A história tinha se espalhado mesmo. Virou notícia, virou assunto. Muita gente comentou, compartilhou, opinou. Ah, sim, respondi, sem saber direito o que dizer. Meu nome é Cristina. Ela continuou. E eu preciso te agradecer. Me agradecer? Por quê? Os olhos dela encheram de lágrima. Porque você salvou a vida da sua filha. E ao fazer isso, salvou a minha também. Não entendi. Ela percebeu minha confusão e explicou. Eu era noiva. Ia casar daqui a 2 meses, com um homem que conhecia há 1 ano e meio. Tudo perfeito, tudo lindo. Ele era atencioso, carinhoso, dizia que me amava. Igual ao Rodrigo com sua filha. Meu estômago se revirou. Ele te manipulava? Não sei. Eu achava que não. Até ver sua história. Até ver o jeito que o Rodrigo agiu. Os sinais eram os mesmos. As piadinhas sobre meu corpo, o interesse na minha empresa, as mentiras pequenas que eu relevava. Tudo igual. Ela limpou as lágrimas que começaram a cair. Quando vi o que você fez, como você investigou, como você protegeu sua filha, eu pensei, e se eu também tô sendo enganada? E se eu também tô cega? Então comecei a prestar atenção e descobri coisas. Mensagens dele com outras mulheres, dívidas que ele escondia, mentiras sobre o passado dele. Meu Deus, murmurei. Terminei o noivado, semana passada. Devolvi o anel, cancelei o casamento. Foi difícil, muito difícil. Mas eu sei que fiz a coisa certa. E só tive coragem porque vi que não estava sozinha. Que outras mulheres passam por isso. Que tem pai que luta pela filha, como você lutou. Ela segurou minha mão. Obrigada, de coração. Você não salvou só sua filha. Salvou muitas outras mulheres que estavam em situações parecidas e não percebiam. Não consegui falar nada. Só abracei ela. Ali mesmo, no meio da padaria, com as pessoas olhando. Porque aquilo tinha mexido comigo. Saber que aquela dor toda, aquele sofrimento todo, tinha servido para alguma coisa além de proteger a Beatriz. Você foi muito corajosa. Consegui dizer. Muita gente não tem essa coragem. Você me deu essa coragem. Sua história me deu. Ela se despediu e foi embora. Fiquei ali parado, segurando o saquinho de pão, com os olhos marejados. Quando cheguei em casa, contei para Beatriz pelo telefone. Pai, isso é exatamente o que eu queria. Ajudar outras mulheres. Fazer diferença. Vou acelerar o projeto. E ela acelerou. Nas semanas seguintes criou uma página nas redes sociais. Mulheres que recomeçam. Começou a compartilhar histórias, dar dicas de como identificar relacionamentos abusivos, indicar advogados, psicólogos, grupos de apoio. A página explodiu. Em 1 mês tinha mais de 50 mil seguidores. Mulheres de todo o país mandavam mensagem, contando suas histórias, pedindo ajuda, agradecendo, dizendo que não se sentiam mais sozinhas. Pai, olha isso. A Beatriz me mostrou uma mensagem. Essa mulher disse que ia casar com um cara que estava usando ela. Viu nossa história e conseguiu sair a tempo. Salvei ela, pai. A gente salvou ela. Eu olhava minha filha com um orgulho imenso. Ela tinha transformado a dor dela em propósito. Tinha pegado o pior momento da vida e transformado em algo bom para outras pessoas. Um sábado, 4 meses depois do casamento, tocaram a campainha da minha casa. Quando abri a porta, levei um susto. Era o Rodrigo. Mas não era o mesmo Rodrigo. Esse estava magro, barbudo, com roupas velhas e olheiras fundas. Parecia ter envelhecido 20 anos. O que você quer aqui? Perguntei, já fechando a porta. Espera, por favor. Eu só vim trazer uma coisa. Hesitei. Parte de mim queria mandar ele embora. Outra parte tinha curiosidade. Fala rápido. Ele pegou um envelope do bolso. É uma carta, para Beatriz, mas sei que ela não vai querer receber de mim. Então estou entregando para você. O senhor decide se mostra ou não.
Peguei o envelope desconfiado. O que tem aí? Um pedido de desculpa, de verdade. Sem desculpa, sem justificativa. Só a admissão de tudo que eu fiz de errado. E a informação de que vou me entregar. Vou parar de lutar contra o processo. Vou aceitar a condenação. Olhei para ele, tentando ler se era sincero. Por que agora? Porque eu perdi tudo. Tudo mesmo. Minha família me repudiou. Meus amigos sumiram. Não tenho mais nada, nem dignidade. E percebi que não adianta fugir. Não adianta mentir. Eu fiz o que fiz, e preciso pagar por isso. Você devia ter pensado nisso antes. Eu sei. Mas a gente só aprende quando perde tudo. Quando não tem mais para onde correr. Eu era um covarde, seu Valdir. Ainda sou. Mas pelo menos agora eu reconheço. Ele deu um passo para trás. Só entrega essa carta para ela se achar que vai ajudar. Se achar que vai fazer ela sofrer mais, joga fora. Eu entendo. Virou as costas e foi embora. Andando devagar, curvado, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Entrei em casa e abri a carta. Li. Era exatamente o que ele disse. Um pedido de desculpa longo, detalhado, assumindo cada erro, cada mentira, cada manipulação, reconhecendo que tinha destruído a vida dela, que não merecia perdão, que ia cumprir a pena que recebesse sem reclamar. No final, ele escreveu: Eu não te amava, mas aprendi a te respeitar tarde demais. Você é uma mulher incrível, Beatriz. E eu fui o maior idiota do mundo por não ter percebido isso quando tinha a chance. Espero que encontre alguém que te ame de verdade. Alguém que mereça você, porque eu nunca mereci. Dobrei a carta e guardei. Depois liguei para Beatriz. Filha, o Rodrigo veio aqui. Trouxe uma carta para você. Silêncio do outro lado. Depois, o que tem nela? Um pedido de desculpa. Ele vai se entregar. Vai aceitar a condenação. Mais silêncio. Você acha que eu devo ler? Pensei bem antes de responder. Acho que você deve fazer o que for melhor para você. Se quiser ler, lê. Se quiser jogar fora sem abrir, joga. Não tem resposta certa. Só tem o que você precisa. Pode trazer aqui amanhã? Quero ver. No dia seguinte, levei a carta. Ela leu na minha frente. Chorou. Não de tristeza, mas de uma emoção que eu não conseguia identificar. Talvez fosse alívio. Talvez fosse fechamento. Ele pediu desculpa, ela disse quando terminou. Pediu de verdade. E isso muda alguma coisa para você? Ela pensou. Não muda o que aconteceu. Não apaga a dor. Mas fecha um ciclo, sabe? Ele reconheceu, assumiu. E de alguma forma isso me liberta. Porque agora não tem mais dúvida. Não tem mais e se. Acabou. De verdade. Ela dobrou a carta e guardou numa gaveta. Vou guardar. Não para lembrar dele, mas para lembrar que eu sobrevivi. Que eu saí mais forte. Abracei minha filha. E senti que finalmente, ela estava livre. De verdade. Não só legalmente, mas emocionalmente também. 6 meses depois daquele casamento que virou pesadelo, eu estava sentado na varanda da minha casa num domingo de tarde. O sol estava quente, mas tinha uma brisa boa. Eu regava as plantas quando ouvi a campainha. Era a Beatriz, mas ela não estava sozinha. Tinha uma menina com ela. Devia ter uns 10 anos, segurando a mão dela. Pai, essa é a Sofia. Filha da Cristina. Aquela mulher que te agradeceu na padaria, lembra? Lembrava. Como ia esquecer? Oi, Sofia. Cumprimentei. A menina era tímida, mas sorriu. Minha mãe mandou isso para o senhor. Estendeu um desenho. Era um coração grande, colorido, com os dizeres: Obrigada por salvar minha mãe. Senti um nó na garganta. Peguei o desenho e abaixei na altura dela. Obrigada, Sofia. Vou guardar isso com muito carinho. A Cristina tinha vindo buscar a filha. Conversamos um pouco. Ela contou que estava bem, reconstruindo a vida, focada na filha, que tinha começado terapia, que estava aprendendo a confiar de novo, aos poucos. Graças a vocês, minha filha ainda tem uma mãe inteira, não quebrada, não destruída. Eu te agradeço todo dia por isso, Valdir. Depois que elas foram embora, eu e a Beatriz ficamos na varanda conversando. Ela me contou que o projeto Mulheres que Recomeçam tinha crescido tanto que ela estava pensando em transformar numa ONG de verdade. Com sede, psicólogos voluntários, advogados parceiros, tudo. Já ajudamos mais de 200 mulheres, pai. 200. Algumas conseguiram sair de relacionamentos abusivos.
Outras evitaram golpes. Outras simplesmente encontraram força para denunciar. É muito maior do que eu imaginava. Olhei para minha filha. Ela estava diferente. Mais madura, mais forte, mais segura. O sofrimento tinha moldado ela, mas não tinha quebrado. Tinha fortalecido. Sua mãe ia estar muito orgulhosa de você. Eu sei. Às vezes eu sinto ela perto, sabe? Como se estivesse me guiando, me dizendo que eu tô no caminho certo. Ficamos em silêncio por um tempo, só apreciando a tarde. E você, pai? Como você tá? Eu? Tô bem, tranquilo, feliz por ver você bem. Mas e sua vida? Você passa tanto tempo cuidando de mim que esquece de cuidar de você. Sorri. Cuidar de você é cuidar de mim. É o que me faz acordar todo dia com propósito. Ela segurou minha mão. Você é o melhor pai do mundo. Sabe disso, né? Eu só fiz o que qualquer pai faria. Não, pai. Qualquer pai não faria. Muitos pais teriam deixado quieto, teriam fingido que não viu, teriam escolhido a paz em vez da verdade. Mas você não. Você teve coragem de me proteger mesmo sabendo que ia doer. Mesmo sabendo que eu ia ficar brava com você no começo. Você colocou meu bem-estar acima de tudo. E isso não é qualquer pai que faz. Abracei ela. Porque ela tinha razão. Muitos pais deixam passar. Por medo, por conveniência, por não querer conflito. Mas eu não conseguia. Não quando era minha filha. Não quando eu tinha prometido para Célia que ia proteger ela. Na semana seguinte, recebi a notícia que estava esperando. O Rodrigo foi condenado. 5 anos de prisão em regime semiaberto. Estelionato, apropriação indébita, falsidade ideológica. Ele não recorreu. Aceitou a sentença. O Dr. Carlos me ligou para dar a notícia. Acabou, Valdir. Oficialmente acabou. Liguei para Beatriz. Ele foi condenado. 5 anos. Silêncio. Depois. E eu não sinto nada, pai. Nem raiva, nem felicidade. Só vazio. Como se essa parte da minha vida tivesse simplesmente acabado. É porque você já tinha seguido em frente. Ele já não importava mais. Acho que sim. Mas é estranho, sabe? Passei tanto tempo obcecada com isso, com o processo, com justiça. E agora que veio é só nada. Isso é bom, filha. Significa que você curou. De verdade. Nos meses que se seguiram, a vida foi voltando ao normal de forma definitiva. A Beatriz começou a sair com alguém novo. Um rapaz que trabalha com ela, que conhecia ela há anos. Nada apressado, nada intenso. Só 2 pessoas se conhecendo. Sem pressa, sem pressão. Quando ela me apresentou ele, eu fiz questão de conversar sozinho com o rapaz. Olha, eu não sou de ameaçar ninguém. Mas minha filha passou por muita coisa. Se você tiver qualquer intenção que não seja honesta, é melhor sair agora, porque eu descubro. Sempre descubro. Ele engoliu seco, mas me olhou nos olhos. Senhor Valdir, eu conheço a Beatriz há 5 anos. Sempre admirei ela, como profissional, como pessoa. E quando soube de tudo que ela passou, fiquei revoltado. Homem que faz isso não é homem, é covarde. Eu não sou assim. Pode investigar minha vida inteira se quiser. Não tem nada escondido. Investiguei. Discretamente, mas investiguei. E era verdade. Rapaz trabalhador, honesto, sem dívida, sem histórico ruim. Aos poucos, fui baixando a guarda. 1 ano depois do casamento desastroso, a Beatriz me chamou na casa dela. Tinha uma surpresa. Quando cheguei, ela estava com os olhos brilhando. Pai, a ONG foi aprovada. Tá tudo oficial. E tem mais. Uma empresa grande quer patrocinar. A gente vai poder ajudar muito mais mulheres. Abracei ela, emocionado. Sua mãe tá vendo tudo isso de lá de cima. E tá sorrindo. Eu sei, pai. Eu sinto. Naquela noite, antes de dormir, peguei a foto da Célia que fica na minha mesa de cabeceira. Olhei para ela e sussurrei. Eu cumpri minha promessa, amor. Protegi nossa menina. Ela tá bem, tá forte, tá feliz. Pode ficar tranquila. E eu juro que senti uma paz tomar conta de mim, como se ela tivesse me ouvido, como se tivesse me respondido. Hoje, sempre que alguém me pergunta sobre aquele dia do casamento, sobre o que me deu coragem de fazer o que fiz, eu respondo a mesma coisa. Eu sou pai, e pai protege. Não importa o custo, não importa as consequências. A gente protege, sempre. Porque foi isso que eu fiz. Protegi minha filha do pior erro da vida dela. E ao fazer isso, acabei protegendo outras mulheres também. Porque a história se espalhou. Serviu de alerta.
Serviu de exemplo. Sei que muita gente me julga. Diz que eu estraguei o casamento da minha própria filha, que eu devia ter deixado ela descobrir sozinha. Mas essas pessoas não entendem. Quando você é pai, quando você ama de verdade, você não consegue ficar quieto vendo alguém que você ama sendo destruído. A Beatriz hoje ajuda centenas de mulheres. Ela transformou a dor dela em propósito. E eu durmo tranquilo toda noite, porque sei que fiz a coisa certa, porque sei que minha filha está viva, inteira, feliz. E isso vale mais do que qualquer julgamento, qualquer crítica, qualquer opinião. Se você está passando por algo parecido, se conhece alguém que está num relacionamento estranho, desconfie, investigue, proteja, porque tem gente que é boa em enganar, gente que transforma manipulação em arte. E as vítimas, na maioria das vezes, não conseguem enxergar sozinhas. Não tenha medo de ser chamado de intrometido. Não tenha medo de ser o chato da história. Tenha medo de ficar quieto e ver alguém que você ama ser destruído. Eu fiz minha parte, protegi minha filha, e faria tudo de novo. Exatamente do mesmo jeito. Porque no final das contas, o amor verdadeiro é isso. Proteger, mesmo quando dói. Mesmo quando ninguém entende. Mesmo quando você fica sozinho. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, comenta aí de onde você está ouvindo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque todo mundo merece ter alguém que lute por eles. Todo mundo merece ter um pai, uma mãe, um amigo, que não deixe barato quando vê injustiça. Meu nome é Valdir, tenho 71 anos. E essa é a história de como salvei minha filha no dia do casamento dela. Não foi fácil, não foi bonito, mas foi necessário. E eu não me arrependo de nada.